pecaminosas, mas diz a Bíblia que ele pediu que Deus lhe desse sabedoria para entrar e sair no meio do povo, para conduzir e julgar e para principalmente liderar aquela grande nação que é a nação de Israel. Salomão foi o último rei de Israel que teve o prazer e o privilégio de reinar sobre o império unificado. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Quando Salomão vai ser substituído por seu filho Roboão, o reino de Israel então é dividido em duas partes e não torna a se juntar novamente. O que levou Salomão a ter tanto êxito em seu ministério de rei de Israel não foi apenas as suas habilidades, o que ele aprendera com Davi ou as experiências que ele teve, mas o principal fator que fez com que Salomão fosse o principal rei de Israel, porque foi no reinado de Salomão que o reino de Israel finalmente alcançou os termos que Deus havia dito a Abraão que seria sua posse. Saul não conseguiu atingir esses termos. Davi, por mais que foi o homem segundo o coração de Deus, quem sabe o rei mais famoso de Israel, também não conseguiu levar o reino de Israel a se expandir aos limites da terra que Deus disse que seria a possessão de Abraão. Mas no reino de Salomão, Israel teve o seu período mais próspero, mais vitorioso e também o período de maior expansão, onde finalmente alcançou cada centímetro da terra que Deus disse que daria a Abraão. Qual foi o fator que levou Salomão a ter tanto êxito no seu trabalho? Primeiro e acima de tudo, foi o fato de Salomão ter sido sincero para com Deus, dizendo que ele de si mesmo não tinha capacidade para fazer. Então, quando ele pede a Deus sabedoria, Salomão está entregando tudo o que ele tinha propósito de fazer nas mãos de Deus e dizendo em outras palavras: Deus, eu não consigo fazer, mas eu coloco nas tuas mãos, me orienta da forma como o Senhor acha que eu devo fazer e eu então serei apenas teu servo. Salomão não tinha a ambição de reter para si a fama. Naquele momento, Salomão queria que toda a responsabilidade e também o crédito recaíssem sobre o seu Deus. Isso é que é muito importante e é um fator que faz a diferença na vida de Salomão. E Salomão, após todo o seu ministério, a sua juventude, ele encerra a sua carreira dizendo aos jovens que estariam ali por certo, lendo seus escritos, ouvindo a leitura dos seus escritos, como vocês que estão ao alcance desse aparelho nesta tarde: Salomão fez muitas coisas erradas, caminhou por muitos caminhos de escolha humana, mas Salomão, no final da sua vida, ele escreve esse livro de Eclesiastes no fim do seu ministério, quando ele finalmente havia entendido que a vida humana é apenas vaidade. Salomão escreve o livro de Cantares na sua juventude, Provérbios no auge da sua sabedoria e do seu ministério, do seu reinado, e Eclesiastes quando ele já está velhinho, quando ele soma todas as coisas que ele fez e percebe que é tudo vazio. Por isso ele diz que as coisas desta vida são vaidade. Ele começa falando assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade no livro de Eclesiastes não é esse sentimento de uma pessoa que se sente melhor do que as outras. Vaidade aqui tem o sentido de algo vazio. Por diversas vezes nesse livro você vai encontrar ele dizendo que debaixo do céu as coisas são vazias, porque são as coisas que se fazem longe da presença de Deus. Agora, as coisas começam a fazer sentido para Salomão quando ele começa a olhar para aquilo que está além do céu. E é por isso que ele deixa esse texto para nós, dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o coração nos dias da tua mocidade.
anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Isso aqui tudo Salomão também fez. Ele fez aquilo que dava vontade, ele fez aquilo que ele queria fazer. Ele chega a dizer no livro que tudo que os seus olhos desejaram ele não negou, tudo que ele quis fazer ele fez, tudo aquilo que o seu coração desejou ele concedeu. Mas agora, quando ele faz um resumo de tudo, ele deixa um conselho para nós que somos jovens. O Lindomar não é tão jovem assim, mas para nós que somos mais jovens, ele diz assim: olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, faça o que o coração desejar, isso vocês têm condições de fazer, ninguém pode impedir ninguém de fazer nada e nem proibir. Mas ele diz aqui no finalzinho desse versículo: vocês só precisam saber de uma coisa: um dia, Deus vai sentar com vocês e Ele vai pedir contas, vai fazer um julgamento sobre tudo aquilo que nós fizemos. O apóstolo Paulo alerta diversas vezes nas suas epístolas que um dia nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo e prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Então o que Salomão está dizendo é: olha, ninguém consegue impedir. Talvez alguém tenta proibir alguma coisa e alguns jovens acabam fazendo escondido. O que vale é a conscientização que Salomão está fazendo. Faça o que quiser, caminhe por onde quiser caminhar, mas saiba, não se esqueça, não haja como se isso não fosse acontecer. Só existe uma certeza além da morte, é que um dia nós estaremos diante do nosso Deus e vamos prestar conta de tudo isso que nós estamos fazendo, de todas as nossas escolhas e de todos os caminhos que nós estamos andando. Então o conselho nesta tarde é: ande por caminhos dos quais, quando você estiver na presença de Deus sendo julgado, você não vai se envergonhar. Faça escolhas das quais, quando Deus sentar com você para fazer um resumo da tua vida e te julgar, você não possa ser condenado. Tome decisões das quais você não vá se arrepender depois, quando você estiver diante do seu Deus para ser julgado. Faça coisas, alegre-se, anime-se, alimente o seu coração, mas faça com coisas das quais você não venha a ser condenado e perca a sua salvação. Tem como você viver uma vida alegre na presença de Deus. Tem como ser um jovem animado, feliz na presença de Deus e sem se contaminar. Vários exemplos na Bíblia, mas não temos tempo para tanto e eu quero deixar apenas esse conselho. Você que ainda não é crente, saiba disso. Um dia Deus vai te trazer a juízo. Você que é crente, tenha certeza, um dia Deus vai te trazer a juízo. Então, comece a tomar decisões que não vão te prejudicar. Comece a andar por caminhos dos quais você não venha se arrepender. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oração. Que Deus, o nosso Pai, diante da cuja presença estamos, possa estender as suas mãos nesta tarde sobre cada jovem, cada família, cada lar, abrindo portas, meu Senhor, fazendo com que eles possam desfrutar de Ti as bênçãos celestiais, materiais, espirituais, que possam ser tocados pela Tua palavra nesta tarde e que o Teu reino venha crescer e que cada alma, Senhor, que ouviu esta palavra possa entender que há um Deus nos céus, diante do qual todo joelho um dia haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.